Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre como ser um terapeuta de sucesso abrindo uma franquia Eureka. Eu prometo para vocês que eu vou ser muito direto ao ponto hoje. Você vai sair daqui com uma ideia clara de como funciona a franquia Eureka, com uma percepção direta de se ela é ou não é para você, tendo visto casos, faturamento, o que é a remuneração, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, qual é o investimento de fazer tudo isso. E entendendo um pouco mais de quem é a Eureka e de como esse modelo foi testado, implementado, reestruturado e moldado e colocado na rua. Hoje é um sucesso com a nossa rede. Você vai ter a oportunidade de entrar na rede por um valor facilitado, se fizer sentido para você. É claro que a gente aqui está no primeiro passo de uma longa conversa. Vocês ainda vão dar vários passos, aqueles que se interessarem, para quem fizer sentido, vocês ainda vão ter oportunidade de conversar com os nossos franqueados, pessoas que já estiveram no mesmo lugar que vocês. Vocês vão ter oportunidade de conversar com a nossa equipe de franquia, de analisar os dados, de ver se o contrato faz sentido, de experimentar a franquia. Esse é um ponto muito legal de trazer para vocês. Diferente de outras franquias, aí a gente tem uma fase de namoro em que você experimenta o que é ser um franqueado da Eureka. Mas eu já estou me adiantando. Vamos seguir, porque eu prometi ser direto ao ponto e serei. Então, a gente começa com a seguinte pergunta: quem é a Eureka? Muitos de vocês já conhecem a gente das redes sociais. A gente cresceu muito produzindo conteúdo e trazendo o conteúdo que estava lá restrito numa linguagem técnica dentro dos papers de pesquisa, dos programas de pós-graduação ou da prática clínica do dia a dia, trazendo e traduzindo essa mensagem para que as pessoas pudessem pegar a psicologia que tanto nos apaixonava, que fazia brilhar o nosso olho, e aplicar na própria vida. A Eureka nasce desse sonho de erradicar o desperdício de potencial através da psicologia de qualidade, a psicologia baseada em evidências e a psicologia que tem um compromisso central com o ser humano lá do outro lado. E aqui vocês podem ver um pouco da nossa turma, da nossa primeira sede, do Henrique, meu sócio, que é quem mais aparece nos nossos vídeos de divulgação, nos nossos vídeos de conteúdo, e um pouquinho desse sonho da Eureka. Hoje a gente já tem aí mais de 1,4 milhão de seguidores nas diversas redes sociais, Instagram em português, Instagram em espanhol, YouTube, TikTok, LinkedIn, X e por aí vai. São mais de 40 milhões de visualizações nos nossos vídeos, mais de 45 colaboradores e mais de 5 mil sessões de terapia mensal. Então hoje a Eureka está espalhada por todo o Brasil, é muito bacana, quase todo o Brasil. Tem algumas regiões aí que a gente teria sonho de ter franqueado e ainda não temos, mas espalhado pelo Brasil e começando a se espalhar na América Latina. Já são 6 psicólogos na América Latina, o resto deles no Brasil. Os nossos hispanohablantes estão aí em México, Colômbia e Venezuela, atendendo online, atendendo todo o público hispanohablante aí fora com jeitinho Eureka. E a gente espera que você, no final dessa apresentação, tem interesse de se juntar, de conhecer mais e de, quem sabe, ser mais um franqueado Eureka espalhado por aí. Mas como é que esse sonho começou? O nosso sonho começou dentro do quarto do Henrique, perto da faculdade, aqueles bem de estudante, dividido com outros colegas nossos, lá em 2016, quando a gente sentou junto. E eu já era um pouco mais velho que os meninos, já tinha empreendido na vida e contei para eles que eu tinha esse sonho de trazer a psicologia. E eles embarcaram no sonho, o sonho que era meu virou nosso e foi se desenvolvendo com um pouquinho de cada um e de todas as pessoas que passaram por aqui. Se a gente acelera para 2024, muita coisa aconteceu, claro. Lá em 2016 esse sonho nem começou a ser empresa, ele começou a ser discutido. Em 2017 a gente botou o pé na rua e a partir daí só cresceu e só se estruturou. E vale dizer que a gente não chegou nesse tamanho todo porque a Eureka era um grupo de empresários experientes, com mentores, com muito capital, com conexões com todo mundo na cidade, em nível Brasil, com um amigo que era influenciador, etc. Não. A Eureka nasceu do sonho de 3 jovens fazendo psicologia, que se tornaram psicólogos no primeiro ano de botar a Eureka para a rua e começar a fazer ela funcionar, na época que a gente só dava pequenas palestras, tinha algum atendimento de psicologia por estágio lá, bem pequenininho, lá com o nosso supervisor, tá? Começou e só chegou nesse ponto. E no formato que vocês vão entender, que bota o psicólogo e o cliente em primeiro lugar, porque ela foi criada por psicólogos para psicólogos. Ela não é uma empresa
feita de cima para baixo, ela nasceu das nossas necessidades clínicas, observando o que fazia falta para os nossos clientes, para o nosso público e para os nossos colegas. E é claro que eu não podia deixar de apresentar a Eureka falando um pouco sobre como é ser um psicólogo sozinho no mercado. Você veio para cá provavelmente porque você imagina que talvez exista uma maneira melhor de estabelecer sua clínica, de ganhar o seu sustento, de ajudar as pessoas a realizar seu sonho de ser psicólogo clínico melhor do que estar sozinho. Como é que é ser sozinho, antes da gente entrar no que é ser um psicólogo da Eureka? Ser sozinho é conviver, primeiro, com a incerteza financeira. Ela não é apenas um risco, é uma realidade do mercado atual de terapia, que está cada vez mais acirrado. Ser um psicólogo sozinho é lidar com uma sobrecarga administrativa. Você tem que lidar com agenda, com contabilidade, com o seu próprio marketing, gravar vídeo, produzir conteúdo, entender o que são anúncios do Google, o que é CAC, o que é CTR, o que é uma série de coisas, uma série de burocracias aí que acabam, eu vou diminuir um pouquinho a minha carinha aqui, né? Mas acabam tirando seu tempo de ser psicólogo de verdade, né? Que é o que a gente sempre sonhou em ser quando vai lá para nossa opa, pessoal, só um momentinho. Quando vai lá para nossa erro técnico aqui, mas já passou. Para nossa prática clínica. É conviver com a solidão profissional, muitas vezes sem colega para discutir casos ou desafios, sobrando só você com as suas dúvidas e inseguranças. É aquela situação em que você pensa assim, como era bom no estágio, quando eu tinha os meus colegas, o meu supervisor. Hoje em dia a supervisão é tão caro, é tão difícil, e você acaba trabalhando praticamente sozinho lá na sua sala ou na frente do seu computador atendendo seus clientes, quando tem clientes, né? O quarto ponto é a dificuldade de construir uma reputação. Exige disposição de tempo, você vai ter que esperar para que isso aconteça, necessidade de habilidades de marketing, enfrentar uma concorrência que está cada vez mais elevada e ter conhecimento das diversas tecnologias que se atualizam constantemente. Mesmo a gente que trabalha com marketing e conteúdo diariamente se pega às vezes sobrecarregado, assoberbado pela quantidade de coisas que estão sempre surgindo no mercado. Eu fico imaginando como é a vida do psicólogo solitário hoje diante de tudo isso. O quinto ponto é que muitas vezes a gente como psicólogo acaba exigindo da gente além do limite. Na tentativa de fazer tudo isso, de atender, de encaixar mais uma especialização, de melhorar o meu marketing, de correr para participar de um projeto que um amigo me convidou, o burnout está sempre à porta. Ele é um risco real e assustador quando você tenta equilibrar esses atendimentos com o seu desejo de melhorar a sua qualidade de vida, equilibrar todos esses fatores que fazem uma clínica ser uma clínica de sucesso, porque quer você queira, quer não, todo psicólogo clínico é também um empresário, ele precisa captar cliente, ele precisa lidar com contabilidade, ele precisa lidar com financeiro, ele precisa negociar muitas vezes, ele precisa de uma série de coisas que são exatamente o que um empresário precisa ser capaz de fazer. Imagina, a faculdade não nos prepara para isso e o burnout pode estar logo ali. Existem desafios ainda jurídicos e éticos, e muitas vezes basta um passo em falso para você ter que enfrentar situações jurídicas, legais, éticas, que podem comprometer você e a sua carreira. Desde aquela publicidade que de repente não está em conformidade com o que o CRP exige de você, o que o nosso conselho exige da gente como psicólogos, até declarar um imposto errado e se ver tendo que cair na malha fina, ou ver os seus pacientes caindo na malha fina e vindo atrás de você porque a nota ficou com algum problema ou houve alguma situação. De fato, existe toda uma parte jurídica e ética por trás. Isso sem falar na instabilidade no mercado. A economia do Brasil, ainda por cima, é mais volátil e imprevisível. São anos bons e anos ruins. Se a safra está sendo bacana e a gente vai bater recorde pela produção agrícola, parece que sobra dinheiro e vai ficar tudo bem. Se naquele ano a China está indo mal, os Estados Unidos estão com problema, a Europa isso, ou o Brasil mesmo, que também se mete nas suas enrascadas, se meteu, as contas apertam. E a primeira coisa que muitos dos nossos pacientes cortam, infelizmente, é a terapia. A gente sabe a importância e como é um processo que não é tão rápido, sim, que demanda várias sessões para começar a ter seu efeito e que muitas vezes demanda meses para que a gente possa ter sucesso, e é
a primeira coisa, infelizmente, que as pessoas cortam quando apertam, porque não é barato, a gente sabe que é uma especialidade técnica que exige anos de estudo da gente, atenção, capacidade, e os nossos pacientes muitas vezes acabam cortando. Existe uma dificuldade bem grande em faturar mais, quando é que eu deveria subir meus preços ou não subir, sem suporte e recursos adequados, escalar o negócio, escalar a sua vida de franqueado pode ser uma batalha árdua. Dá para se ver preso em atender muitos pacientes por um preço menor do que gostaria, na esperança de que isso gere mais retorno. Esse slide está aqui para eu comentar com vocês coisas que, na verdade, deixam a gente pasmo dentro da nossa profissão. E se por um lado dá para entender, porque existe muita demanda e existem muitos psicólogos no mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre os números, por outro, é triste que a gente veja psicólogos atendendo pelos planos a R$20 às vezes a sessão, R$30 a sessão. A gente sabe que o desgaste, o tipo de trabalho, o volume que gera de trabalho acaba não sendo sustentável para atender com uma super qualidade, para atender clientes que realmente estão valorizando o nosso atendimento e conseguindo aplicar tudo aquilo ali. É uma profissão bem complicada nesse sentido. Temos muita competição acirrada, o mercado está saturado e são muitos terapeutas, a gente já vai falar dos números, mas são muitos terapeutas no Brasil. Vão pensando aí quantos vocês acham que são hoje psicólogos apenas no Brasil, sem contar os terapeutas que não são psicólogos com quem a gente infelizmente compete no mercado, pessoas que às vezes fizeram um cursinho curto e acham que estão em condições de atender as pessoas. É muito fácil se perder nesse mar de competidores. Bem complicado. A gente é um total hoje de 526.594 psicólogos e psicólogas no Brasil. Esse é o dado mais recente do Conselho Federal de Psicologia. Imaginem, tá, galera? Essa é a quantidade de psicólogos no Brasil. Quando eu me formei, nós já éramos 350, me parece. Isso está crescendo de maneira exponencial, porque a gente sabe que a nossa profissão é muito bonita, é muito atraente do ponto de vista de significado, de contato, de ajudar o próximo. Financeiramente existem profissões mais atraentes do que a nossa, mas é possível sim viver da clínica e viver bem da clínica, como a gente vai ver hoje. Ser um psicólogo sozinho no mercado é exatamente assim. Mas como é que é ser um psicólogo eureka, dono de uma franquia eureka? Ser um psicólogo eureka é ter zero incomodação com marketing, porque a rede e a estrutura da marca da Eureka fazem todo o marketing para você, a gente capta os pacientes para você, você disponibiliza os horários e os pacientes chegam para você no horário combinado, a gente está sempre trabalhando e indo para os limites do marketing, a gente consegue ter uma equipe estruturada trabalhando marketing nas mais diversas formas, conteúdo, anúncios, ferramentas digitais, parcerias, influenciadores, toda uma estrutura de marketing que você sozinho vai ter muita dificuldade de colocar de pé. Você não precisa aparecer nas redes sociais, você não tem calendário de conteúdo, não tem preocupação com roteiro, cenário, acessórios, não precisa mostrar seu rosto se você não quiser. Na Eureka, o nosso foco é na sua habilidade profissional, é ela que brilha. A gente dá conta de tudo isso com toda essa produção para você. Você vai ter treinamento e acompanhamento constante, a gente oferece uma formação completa para psicólogos, supervisão quinzenal para você estar sempre elevando o nível dos seus atendimentos. Lá no começo ela é semanal. A gente tem um compromisso muito grande porque os clientes confiam na marca da Eureka. Inclusive eu convido vocês a nos procurarem no Google, no Facebook e verem lá a quantidade de avaliações. A gente anota 5 nos 2 portais aí avaliados por centenas, milhares de pessoas, tá? Que estão lá dizendo que vale a pena, que é muito legal como terapia. Ler os comentários também sempre me emociona, é muito bacana ler os comentários dos pacientes que de alguma maneira procuraram terapia com a Eureka e se encontraram com um psicólogo franqueado. Então, você vai ter essa supervisão, você vai ter cursos, workshops e palestras exclusivas para seguir se desenvolvendo. Os pacientes chegam até você, o quarto benefício, a nossa equipe de marketing faz eles chegarem. Eu já me adiantei, né? Eu acabei contando para vocês o ouro aqui da nossa franquia antes, mas existe uma captação constante e uma reposição constante por parte da rede. A gente está sempre lidando com essa demanda e você tem uma carreira bem mais estável, bem menos volátil. E um ponto importante aqui é que logo que você entra na franquia, a gente tem o compromisso como Eureka de entregar para você 7 novas conversas iniciais, pessoas interessadas em seguir para a terapia, que já pagaram para estar naquela sessão ali, estão bastante decididas a dar uma chance para a terapia, até você chegar no que a gente considera o voo de cruzeiro, que é atender 35 pacientes por mês.
Não, você não precisa atender por semana, perdão. Você não precisa atender 35 pacientes por semana, você pode escolher atender menos, mas esse é em cima dos nossos estudos e observando os nossos franqueados, um número que a gente percebe que ainda mantém alta qualidade, permitindo para vocês uma altíssima remuneração. Ser parte da rede da Eureka é não ter que lidar com volatilidade, porque você acaba tendo pacientes constantes. Quando um paciente sai, a rede repõe o paciente para você e você passa a ter previsibilidade para sua vida e para sua carreira. E isso permite, claro, planejamento pessoal a médio e longo prazo. Eu vou mostrar para vocês depois um pouco dos depoimentos dos nossos franqueados e vocês vão conhecer a Aline e o Daniel. Os dois compraram aí já nos primeiros anos de terapia o seu apartamento próprio. É muito legal de ver os sonhos dos nossos franqueados se realizando. É o apartamento, é a casa própria, enfim, né? O carro, quando eles acham que um carro é necessário, é uma viagem que eles sempre tiveram vontade de fazer, é poder viver da clínica e viver bacana da clínica com segurança. Você não tem que lidar com trabalho administrativo. Existe uma equipe administrativa da própria Eureka dedicada, com serviços centralizados de secretaria e contabilidade. A gente oferece a contabilidade estruturada para você não ter esses problemas. Você acaba tendo menos estresse e mais tempo para se dedicar aos pacientes. A gente também tem uma plataforma toda proprietária de tecnologia, um aplicativo da Eureka, onde você vai fazer seus atendimentos, vai poder fazer as mudanças de agenda, abrir e fechar horários que você queira, entrar de férias quando você tiver que entrar, se comunicar, receber dados do andamento dos seus pacientes, pedir tarefas de casa específicas que eles sejam cutucados. É uma infinidade de coisas e a plataforma está sempre sendo atualizada e aumentando no valor entregue tanto para os nossos terapeutas quanto para os nossos pacientes. Você tem zero risco de prejuízo nos seus atendimentos? Eu nunca vou esquecer, eu infelizmente comecei a minha vida clínica tomando alguns calotes. Naquela época eu pensava assim, como é que a gente vai acabar não recebendo do nosso próprio paciente aqui, a pessoa está com a gente toda semana. A verdade é que às vezes não é por mal, às vezes é simplesmente porque aquele mês não deu, apertou, a pessoa fica envergonhada, some, mas o resultado está lá, a gente acaba ficando sem receber. Isso infelizmente me aconteceu 2 vezes e foi uma das coisas que fomentou esse nosso cuidado de você nunca se colocar numa posição de inadimplência. Então você só atende pacientes que já pagaram pela sua consulta. Adeus ao risco de inadimplência. E hoje o nosso preço mínimo por sessão dos franqueados é de R$ 150. Então um valor justo que você vai ter pelas suas sessões e esse valor está sempre sendo corrigido pela inflação. Você vai ter acesso à nossa equipe de contabilidade que está sempre se esforçando para fazer otimização tributária. A gente vai ajudar você a abrir seu próprio CNPJ, a ter uma estrutura em que você consegue reduzir um pouco o seu imposto final pago por ajustes do quanto você retira como prolabore nos meses, porque você vai ser o sócio da sua própria empresa e o único colaborador dela também. A gente maximiza os seus ganhos e simplifica a sua vida fiscal para você não só não perder tempo com impostos, como não perder dinheiro fazendo a coisa errada ou se constrangendo com os seus pacientes. Por fim, a gente tem a possibilidade de você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje o modelo principal da franquia é numa versão online. Existe sim um pedido de que vocês tenham locais onde vocês poderiam atender presencialmente, mas a verdade é que hoje 99% dos pacientes de franquia são pacientes online. A gente tem com os nossos estagiários alguns pacientes presenciais, um que outro paciente presencial na rede, mas sim, você vai poder atender pelo seu computador ou celular, trabalhar de casa e viajar pelo mundo, fazendo o que você mais gosta, se esse for o seu interesse. É verdade que a maioria dos nossos terapeutas trabalha de casa, não viaja assim, também não tem essa visão, mas você poderia fazer isso efetivamente. E por fim, esse convite de fazer parte de um time, de você ter trocas significativas com seus colegas, com seus supervisores, comigo, com o Henrique, com o Luiz, você poder abandonar essa solidão que é tão típica da nossa profissão e ter colegas que buscam o mesmo que você, que estão sempre se atualizando, com encontros mensais que a gente tem, com as supervisões quinzenais, com toda essa estrutura bacana para você seguir se desenvolvendo. Resumindo tudo isso que a gente conversou até agora, prometi ser direto ao ponto, espero que vocês não estejam se perdendo, é muita informação de uma vez só, mas vamos lá. Psicólogo sozinho, incerteza financeira, sobrecarga administrativa, solidão profissional, dificuldade de construir reputação.
Exigir-se além do limite, risco de burnout, desafios jurídicos e éticos, instabilidade do mercado, dificuldade de faturar mais e competição acirrada. Por outro lado, você como psicólogo franqueado da Eureka, zero incomodação com marketing, treinamento e acompanhamento constantes. Os pacientes chegam até você, zero marketing necessário da sua parte, baixa volatilidade. Ou seja, não é num mês eu tive muitos atendimentos, foi ótimo, nossa, saí agora para o final do ano, fui ter férias ou meio do ano e de repente meus pacientes não voltaram, mês passado estava ótimo, esse paciente está ruim. Você não tem esse risco. Sem trabalho administrativo, zero risco de prejuízo em seus atendimentos, otimização tributária, atendimentos de qualquer lugar e participar do time que mais cresce no Brasil, ser parte de uma marca, ser parte de uma família Eureka que está aí tentando fazer a psicologia ser cada vez mais próxima e mais impactante na vida das pessoas. Quero trazer para vocês, claro, um pouquinho do que é a média de remuneração do psicólogo clínico do Brasil. Vocês podem deixar nos comentários se vocês estão no início da carreira, se vocês já estão mais adiante, mas a verdade é que hoje, por dados do portal vagas.com.br, um dos maiores portais que vocês facilmente encontram no Google, a remuneração média do psicólogo clínico do Brasil é R$ 2.480. E aqui é importante dizer, essa é a média de quem está ativo. Lembrem-se que tem muitos colegas de vocês, para quem já está há mais tempo no mercado, para aqueles que não estão, que tentaram a clínica e desistiram. Isso é a média. Então imaginem, se são só as pessoas que se mantiveram ativas. Tem muitos, milhares dos nossos colegas, talvez centenas de milhares dos nossos colegas, que desistiu da profissão e foi trabalhar no comércio, foi para o RH, mas o sonho verdadeiro era ter sido clínico, foi fazer um concurso porque era a única opção que estava vendo, mas que na verdade tinha sonhos lá, quando o olho brilhou e marcou psicologia no vestibular, queria mesmo era ser psicólogo clínico. Então, pensem, R$ 2.480. Na realidade do Brasil, se a gente olhar os dados gerais, não é tão pouco, mas a gente sabe que é muito difícil levar uma vida completa como a gente sonha em viver com essa remuneração. A realidade concreta de um franqueado, por outro lado, em números, é muito diferente. Eu prometi para vocês números e aqui eles virão. Talvez eu tenha que me encolher um pouquinho mais, mas vamos lá. Tcharam! Vejam, o sonho de viver de clínica, tá? Aqui em cima a gente tem o faturamento bruto total dos nossos franqueados, de 2 deles de exemplo. O primeiro com 12 meses de caso, o segundo com 21 meses de caso. Vocês vão ver mais faturamentos, eu vou trazer para vocês. Mas significa que nos primeiros 12 meses, esse primeiro franqueado faturou R$ 185.132,59. O segundo, em 21 meses, é mais tempo aqui, faturou R$ 398.706,56. Eu coloquei esses dois exemplos porque é claro que o primeiro ano ele é um ano mais lento, ele é o ano que você está se consolidando. Os primeiros meses, lembra lá, 7 pacientes por mês até você chegar a 35. Mas aqui a gente tem faturamento líquido e o mensal líquido, que é o que vai sobrar no bolso de vocês. Então, no primeiro caso, a gente tem aqui 8.648,27. No segundo caso, 10.615,33, tá? Vou trazer ainda mais dados para vocês. Vejam só aqui. 3 exemplos, a gente mudou os nomes, tá, deles e vocês conseguem ver aqui um pouquinho do que é esse faturamento. Inclusive, estou entregando aqui a Amanda e o Bruno, que na verdade, né, são nomes trocados, mas o Carlos aqui é adicionado para vocês verem um caso de alguém que atende um pouquinho menos, mas que está aí o seu faturamento total, né? Vejam que é pelo menos 2,5 vezes o valor médio da remuneração do psicólogo clínico, tá? A gente tem casos de recorde de faturamento na rede, aí o pessoal que está melhor faturando hoje está faturando bruto em torno de 21 mil, 22 mil reais por mês e está colocando líquido no bolso 14 a 15 mil reais por mês com a gente. Faturamentos reais, aqui a gente tem alguns a mais, né? O mensal bruto de cada um deles aqui, o Bruno tinha tirado férias, vou deixar para vocês verem. E o caso da Dulce, que é impressionante aqui, que não é a Dulce de verdade, é outro nome, a gente está protegendo aqui, mas que olhem a escalada. Isso aqui foi alguém que se dispôs a atender bastante, se dedicou muito para a franquia, abriu muitos horários e teve essa escalada super rápida aqui de crescimento no seu faturamento, tá? Dados de faturamento estão aí, vocês vão receber mais materiais junto da gente no PDF de proposta, vocês vão poder olhar com cuidado, vocês vão poder fazer pergunta, etc.
Mas aí eu quero seguir a nossa apresentação, prometi ser direto ao ponto, e dizer para quem que é a franquia da Eureka, para quem que ela foi pensada. E são 3 grandes casos nos quais muitos dos nossos colegas se encaixam. Se você não se encaixar, tudo bem. Mas primeiro, foi pensada para psicólogos clínicos que queriam mais renda, estabilidade e desenvolvimento. Aqui pensando em profissionais que já estão na clínica, mas não estão tão satisfeitos, gostariam de estar ganhando mais, ou tem muita variação, mas já tem uma certa experiência. Psicólogos recém-formados que já querem sair ganhando bem e fazendo o que amam com segurança e estabilidade. Então esse é um caso bem comum. São psicólogos que muitas vezes já viram que o mercado não é tão simples, não é tão fácil, gostam de atender, amam a clínica, se testaram no estágio, etc. e querem seguir nesse caminho. E por fim a gente tem profissionais de RH e outras áreas. Aqui, alguns casos, inclusive, de psicólogos, colegas de vocês tinham feito concurso público e resolveram migrar para a franquia, que sempre sonharam em migrar para a clínica, mas que tinham aquele medo da segurança. Ah não, aqui trabalhando no RH da empresa, eu pelo menos sei que todo final de mês vai cair certinho, início de mês, o meu salário, a minha remuneração, que eu vou poder tirar férias, que eu vou poder me estruturar. E outros que fizeram um concurso que sabem que tem a estabilidade, a tão sonhada estabilidade, a gente traz para vocês aqui um modelo que dá estabilidade também para a clínica. São os 3 grandes perfis. Se você se encaixa num desses perfis, fique pensando aí se a franquia não é para você, tá? Trago uma mensagem aqui de como foi ser franqueado, está sendo para o Daniel Del Corso, que é um dos nossos primeiros terapeutas franqueados, hoje ele é supervisor da rede. E ele conta aqui que desde a graduação sonhava como psicólogo em ter uma agenda cheia e um espaço próprio para atender. Quando ele conheceu a Eureka, além de lotar os seus horários e dar condições para ele ter o consultório, ele conheceu colegas incríveis de profissão e nunca mais se preocupou com questões administrativas ou marketing. Agora ele pode se dedicar totalmente aos pacientes e à capacitação. E é verdade, o Daniel está sempre se capacitando, está sempre se esforçando para ser um supervisor também, cada vez melhor, não só um terapeuta aqui nosso. Esse além de tudo, é meu grande amigo aqui, ele é de Porto Alegre hoje em dia. Ele sempre esteve aqui em Porto Alegre, mas ele está aqui em Porto Alegre também, junto com a sede, e tive a oportunidade de visitar o apartamento que o Daniel comprou aí, graças ao trabalho dele de franquia. Essa carinha aí está com a gente super cedo, já está super estável na carreira também. Como é que é o processo de franquia? Muitos de vocês estão olhando aqui e pensando, pô, bacana, Júlio, mas como é que funciona de verdade esse processo de franquia? Eu vou diminuir ainda mais a minha carinha aqui, para vocês poderem ver. E hoje vocês estão na apresentação da franquia, que é esse primeiro momento aqui. Aqui vocês vão ter oportunidade de ver essa apresentação, vocês vão receber materiais, vocês vão ser convidados a conversar com os nossos franqueados que já estiveram na mesma situação de vocês vão tirar dúvidas com a nossa equipe de atendimento da franquia, com os nossos consultores, vocês vão poder entender se o modelo é para vocês, trocar ideia, mandar e-mail, mandar WhatsApp, o que for, tá? E quando vocês se decidirem, dado o prazo, vocês vão pagar a taxa administrativa para o processo seletivo. Essa taxa hoje está na casa de R$250, essa taxa cobre os custos da administração de fazer toda a análise de perfil, conversar com vocês, explicar mais a fundo, detalhes do detalhe, para ver se faz sentido ser psicólogo Eureka para vocês ou não. Se fizer sentido, se der tudo certo, se vocês perceberem que a franquia é para vocês, vocês vão entrar em credenciamento. Lembram que eu falei que diferente de outras franquias em que, sei lá, você quer abrir um McDonald's, você vai ter que colocar ali um investimento de mais de R$1 milhão de cara já no seu McDonald's e abrir um McDonald's. E não adianta depois de 1 mês ou 2 ou 1 ano você dizer assim, putz, eu não devia ter aberto um McDonald's, não é o meu perfil, eu nunca achei que eu ia gostar de ser um empresário, agora eu me dei mal. Não, aqui na Eureka você vai ter a oportunidade de fazer o credenciamento. É como se fosse um namoro antes do casamento, que é a franquia. Durante esse credenciamento, você vai ter acesso aos materiais de desenvolvimento, de formação, você vai receber supervisão e você vai atender até 10 pacientes pela Eureka. E a gente vai poder junto ver se faz sentido para você o modelo, se não faz, se você está gostando de atender, se você consegue se imaginar fazendo aquilo por mais tempo, se você se dá bem com seus pacientes, e a gente vai avaliar se a franquia é para você e você vai avaliar se a franquia é para você também. Juntos a gente vai trabalhar nisso, porque não tem nada pior para nós como uma rede focada na confiança, na troca, nos nossos pacientes queridos, que vem daquela máxima da terapia comportamental dialética que o paciente de um é o paciente de todos nós que estamos trabalhando em rede, do que colocar para dentro um franqueado
que não fecha com a rede. Então a gente se esforça para nesse credenciamento ter um namoro, um test drive dos dois lados para ver. Se você no credenciamento decidir que é para você, deu tudo certo, você vai sim ir para pré-franquia e daí tem a entrada da taxa de adesão, depois você monta a sua empresa junto com a nossa equipe de contabilidade e você se torna um franqueado pleno. Esse é o caminho. Hoje vocês estão só na apresentação da franquia aqui, sem compromisso, é uma hora de conhecer o modelo, tirar dúvidas, perguntar o que vocês quiserem, entrar em contato com a nossa equipe, conversar com os franqueados e aí vocês vão seguindo esse processo. Tudo isso vai chegar para vocês também em detalhes no material pós-apresentação e vocês vão poder decidir por vocês o que vocês acham e se querem dar esse próximo passo. Eu, sinceramente, acho que qualquer pessoa que se interessou até aqui, que se identificou, deveria pensar seriamente em experimentar o credenciamento, porque o credenciamento vai dar a chance para você, sim, depois de ter feito o processo seletivo, de ter fechado, de ver se a franquia da Eureka é para vocês, como é para os nossos mais de 50 franqueados e terapeutas espalhados por aí, onde você, quem sabe, encontrar a carreira da sua vida com estabilidade, com qualidade, com companheirismo, de um jeito que você nunca imaginou. Certo, pessoal? Vamos em frente. A franquia da Eureka. Hoje vocês vão ter condições especiais, então não se assustem com o valor, mas a franquia da Eureka está avaliada em R$200 mil, levando em consideração o uso da marca, a estrutura tecnológica, a estrutura de formação que vocês recebem, os cursos, a captação de clientes, o marketing, tudo isso está avaliado em R$200 mil. Porém, durante o período desse processo seletivo aqui, que a gente está conversando, vão ser oferecidas condições especiais aos psicólogos interessados, inclusive uma capacidade de financiamento. Então não se assusta se você olhou R$200 mil e disse assim, eu não tenho esse valor. Assiste até aqui, acompanha, que você vai ver que talvez seja para você. Mas o valor vai variar conforme o modelo de franquia que vocês escolherem. A gente hoje tem 2 modelos, tá? Vamos lá. Mas antes de eu falar dos 2 modelos, perdão, me pulei aqui, me adiantei, eu quero falar do financiamento. A Eureka não é um banco, não é uma instituição financeira, então entendam assim, a gente criou esse financiamento porque a gente percebia muitos colegas, muitos psicólogos maravilhosos clínicos que queriam entrar, mas não tinham esse valor. Então a gente ofereceu essa estrutura de financiamento. A gente permite que você parcele a taxa de adesão e o investimento nessa estrutura que está aqui. Então é um financiamento que pode ser feito em até 5 anos, com juros de 2% ao mês. O valor de entrada, a pequena entrada que você precisa dar não pode ser financiado, mas o resto do valor pode sim, tá? E ele é feito diretamente com a Eureka. E as parcelas são condizentes com o seu faturamento. Por que a gente fez isso? Porque a nossa ideia não é ganhar dinheiro com financiamento. Nunca foi o nosso objetivo, tá? Tanto é que se você, de repente, sei lá, ganha na Mega Sena e tem o valor, ou ganha a quina da Mega Sena, porque a Mega Sena toda, talvez você resolvesse se aposentar, mas vamos supor que não, você ganhou a quina, chegou o dinheiro que faltava e você quiser pagar, não tem multa, não tem custo, não tem nada, a gente aceita de bom grado e encerra o financiamento. Ele existe para vocês, ele não existe para nós, tá? No modelo A, você vai ver que o máximo que dá para financiar são R$75 mil, no modelo B, até 55 mil. E são necessários fiadores para o seu financiamento, tá? Com 2 imóveis quitados e livres de ônus. Cada fiador pode ser assim. Se você está na dúvida, eu só tenho um fiador, Júlio, eu acho que não tem problema, fala com a nossa equipe, porque em alguns casos a gente consegue sim flexibilizar essa estrutura, tá? Como é que é o modelo 1, finalmente, para vocês entenderem? O modelo 1, você, como nos 2 modelos, você paga royalties para a Eureka, um percentual do seu atendimento que vai para a rede e que serve para pagar toda a nossa infraestrutura de marketing, de supervisão, de tudo que você está vendo que permite que você viva só da clínica e só tenha clínica. No primeiro ano do modelo 1, os seus royalties que começam em 45%, isso é, 45% dos seus atendimentos vai ir para a Eureka, eles decaem para 40% no segundo ano, para 35% no terceiro e para 30% no quarto ano, que é como vai ficar. A partir daí, você vai olhar o seu faturamento bruto e do seu faturamento bruto, 30% vai ser a parte da Eureka pelos serviços que ela oferece para os clientes, para vocês como franqueados, pela captação, por toda a estrutura, tá? E vai se estabilizar em 30%. No início esse valor é maior porque o nosso investimento para colocar a sua clínica de pé, para estruturar, para treinar você, também é maior. Então a gente faz esse processo de redução. Hoje aqui, a opção especial é de R$125 mil à vista,
no financiamento, sem financiamento aqui para o modelo 1, que é o modelo mais atraente, tá? Ou 50 mil de entrada mais 75 mil parcelado nessa estrutura de financiamento, tá? Dando os mesmos 125 mil reais. O retorno estimado de investimento a gente coloca para não fazer o olho de vocês ficar, a barriga ficar muito... Como é que diz? O olho maior que a barriga é de 24 a 36 meses. Mas vocês vão ver que a gente tem taxa de retorno de investimento bem mais alta. Vocês vão receber o material, vocês vão poder fazer os cálculos, vocês vão ver que muitos dos faturamentos que eu apresentei para vocês, que não são faturamentos atípicos da rede, conseguiram um retorno do investimento em 12 meses, 16 meses, 18 meses, 20 meses e não em 24 a 36, como vocês estão vendo aqui. Mas a gente prefere prometer menos do que a gente entrega, do que prometer mais do que a gente entrega e não ter. Vocês vão ver que uma diferença da rede também é que a gente convida os franqueados para conversarem com vocês. Isso é uma raridade. Conversem com familiares, amigos que são empresários e vão tirar uma febre de como funciona esse tipo de coisa. Porque a gente, como psicólogo, também não tem tanto esse estudo, não tem tanta exposição a isso, a gente naturalmente é mais focado na clínica, mas conversem com pessoas do meio de vocês que são de negócio, que vocês vão perceber que só de a gente estar trazendo um franqueado para conversar com vocês já é algo extraordinário, porque a maior parte das redes não tem essa relação tão tranquila com os franqueados como a gente foi desenvolvendo aqui. No modelo 2, tá, pessoal, trazendo aqui, que é um modelo mais enxuto, que cabe no bolso da galera, mais fácil, mas por outro lado tem uma progressão de remuneração mais lenta, em vez de os seus royalties caírem 5% ao ano, eles vão cair 1,5% ao ano durante 10 anos, até você chegar lá nos 30%, normal, voo de cruzeiro, dá tudo certo. Da parte do pagamento, vocês vão ver que ele é ou 90 mil à vista, ou 30 mil de entrada, uma entrada bem menor, muito mais barata. Isso não é metade do valor de um carro popular hoje, zero no Brasil, tá? 30 mil de entrada. E 60 mil que você pode parcelar. Perfeito, galera? Modelo 1, modelo 2. Queria trazer para vocês que, de acordo com pesquisa da Folha de São Paulo sobre tempo de retorno de investimento, pequenas empresas costumam ter esse retorno de 24 a 36 meses, que nem a gente promete para vocês, mas muitas vezes aqui na Eureka, de maneira geral, o retorno se dá entre 18 e 24 meses, tá? Então, um retorno super rápido do investimento, você vê de volta o valor que você investiu, sendo que isso acaba sendo ainda mais rápido, porque muitos de vocês que financiam acabam pagando parcelas menores, então você já está vivendo da sua operação lá no segundo, no terceiro mês, mais ou menos, quarto mês só, e você já está vivendo a operação e já está estabilizado. Então não é aquela história de que você tem que esperar o retorno vir para estar tudo bem, não, de fato, muito rapidamente você pode estar com a sua vida estruturada, tá? Diferença entre os modelos, aqui um comparativo para vocês, a taxa de adesão de 125 mil no modelo tradicional, com até 75 mil financiáveis, 90 mil no modelo novo, que foi criado lá em 21, com até 55 mil financiáveis. Perdão, tá errado ali, com até 60 mil financiável. Perdão, galera. Erro técnico aqui, tá? Ó, modelo 2 aqui, até 60 mil, perdão, tá? Então entendam que ali é 60 mil, não sei como é que isso me passou. A redução anual de royalties são de 5%, são 4 anos para chegar em 30%, de 1,5% no caso do modelo novo. São 10 anos, na verdade, para chegar em 30%. No 11º ano você está em 30%. Número de pacientes até 35. Dá para atender mais que 35? Dá. Dá sim, a gente tem casos de pessoas que atendem mais, mas a gente entende que 35 é um número já alto para manter uma boa qualidade de atendimento, para se dedicar, para ter tempo para supervisão, para ter tempo para descansar e levar uma vida normal. Às vezes a gente olha 35 e se apavora, né? Diz assim, nossa, que horror. Mas na verdade, se você imaginar alguém que atende 3 pacientes de manhã, 3 de tarde e mais 2 de noite ao longo de 5 dias na semana, tá? A gente está falando aí de alguém que tem 8 horas ativas de atendimento e que está atendendo 40 pessoas, né? Ou 40 momentos de atendimento na semana. Vejam como não é um peso tão grande. 3 de manhã, 3 de tarde, 2 de noite. Tem tempo de você encaixar sua academia, você encaixar o seu estudo, você encaixar as outras coisas, tá? Dá para atender menos? Também dá, tá? Totalmente livre, vocês podem atender menos. A imensa maioria dos nossos terapeutas, inclusive, atende um pouquinho menos que isso. Fica ali na casa dos 28 a 32, tá? Vocês podem atender menos se vocês quiserem, mas a velocidade de ganho do investimento é menor, naturalmente, tá? Então não se preocupem, mas faz parte do modelo. E aí o tempo de parcelamento e juros são 60 meses, 5 anos, 2% ao mês.
dá para quitar a qualquer momento. Sobrou dinheiro, vendeu o carro, a mãe quis ajudar, a família, sobrou daqui, esposa, marido, você ganhou um dinheirinho a mais, quer quitar agora, quita, não tem problema nenhum. A gente não é uma financeira, o financiamento é só para ajudar vocês, certo? Qual modelo é para quem? Muita gente nos pergunta. E a verdade é que se você tem alta disponibilidade de investimento ou facilidade de conseguir a taxa de adesão com os familiares, vai no modelo A, tá? Vai no modelo 1 tradicional, você vai estar ganhando muito mais cedo, adianta um valor maior, mas assim, mais rapidamente você vai estar lá na casa dos seus 8, 9, 10, 12, 15 mil reais por mês líquido do que se você escolher o modelo B. O modelo B é para quem quer muito ser um franqueado, entende que a clínica é o seu objetivo, mas está com baixa disponibilidade de investimento ou a família no momento não tem como ajudar. Tá certo, pessoal? Essa é a nossa lógica aqui dos dois modelos. Aí eu trago para vocês o depoimento da Aline querida, nossa terapeuta franqueada lá de Canoas. Ser terapeuta Eureka é ter colegas incríveis que nos ajudam no que precisamos. É ter também o auxílio do setor administrativo e supervisão constante, sem falar que todos estão sempre dispostos a nos ajudar. A Aline, querida, tá? Nossa franqueada também foi uma das primeiras franqueadas que a gente teve lá no início, deu esse salto, teve essa coragem de vir com a gente quando a rede não estava nem de perto tão consolidada quanto essa que vocês estão pegando agora e conhecendo. Imagino que a imensa maioria de vocês já nos conhecesse também, tá certo? E aí, você gostou da nossa proposta? Se interessou? Quer saber mais? Júlio, parece muito dinheiro, não sei se é para mim. Calma, dá uma olhada, analisa os materiais, assiste de novo essa apresentação, mostra para seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, um amigo que entende de negócios, olha o material com carinho, conversa com os nossos franqueados, observa se não é para você, tá? Se você ficou interessado, é sempre importante, a gente sugere, como eu falei, a lógica da Eureka é um ganha-ganha. Vejam bem, a gente financia para vocês e vocês estão pagando com o trabalho de vocês. Então a gente precisa que o sistema funcione. É a beleza de um casamento em que os dois estão remando sempre para o mesmo lado. Mas se você ficou interessado, pensa com calma sobre a oportunidade. Pensa se você tem o perfil de alguém que quer crescer em rede. Lê o material em PDF, revê a palestra. Apresenta a palestra, esse material, para alguém da sua confiança que entende de negócio. E tira suas dúvidas no grupo do Telegram, no WhatsApp ou pelo e-mail franqueadora@eureka.me. Por que a gente pede que vocês apresentem para alguém que entende de negócio? Porque a gente é psicólogo, não costuma entender de negócios, não se fala sobre isso na faculdade. Em alguns casos é até meio tabu falar de negócio, de cobrar, de como é que negocia, do que acontece. Só que o grande problema disso é, se por um lado sobra mais tempo para a beleza da nossa profissão, por outro, o mundo lá fora exige que a gente saiba lidar com essas coisas para ter as vidas que a gente gostaria de ter. Então, apresenta para alguém, conversa, tá? Não descarta de cara porque se assustou com o valor do investimento. É um investimento relativamente baixo comparado com o investimento de negócio. Imagina que você poderia estar gastando isso com marketing ou comprando uma sala e reformando uma sala. Não é um investimento tão alto para negócio, tá? Então, dê uma olhada com a sua família, com alguém que você confie. Maravilha? E agora? O que mais? O que mais que eu faço aqui? Tá? Qual é o prazo de inscrição? O prazo de inscrição chegou para você, vai chegar no WhatsApp, vai chegar no e-mail, vai chegar no Telegram, tá aqui na descrição desse vídeo. Opa, tá. Se você já está decidido a... Epa, pessoal, meus slides aqui me sacanearam, tá? Só um segundo, pessoal, tá? Se você está decidido já, voltei. Para participar do processo seletivo, você pode acessar o link ou apontar o seu celular para esse QR Code que vai cair para você exatamente no link aqui com o prazo de inscrição para que você possa pagar a taxa administrativa e dar o próximo passo, tá certo? E se você quiser tirar suas dúvidas, tá? Fica à vontade para falar com a nossa equipe por e-mail ou pelo grupo do Telegram, tá certo? Também pelo WhatsApp você consegue falar com a gente, mas a gente prefere se você puder falar por e-mail aqui. Não se esqueça de ir aos encontros com os franqueados, vai fazer muita diferença para vocês, tá? Nesse sentido, vocês vão acabar conseguindo... Acabei de ver que eu sumi da tela aqui com vocês, né, queridos? Só um segundinho. Vou voltar para vocês me verem aqui e poderem se despedir.
Aproveitem também, pessoal, para participar das conversas com os nossos franqueados, para tirar essas dúvidas e para, quem sabe, ver vocês dentro da franquia da Eureka. Vejo vocês do outro lado. Foi um prazer estar aqui, agradeço o tempo de vocês. Para quem não fizer sentido, eventualmente, espero que tenha sido enriquecedor e tenha pelo menos conscientizado vocês um pouco do que é o mercado, esse mercado competitivo, difícil, mas dessa profissão tão bonita que é a nossa vida clínica. Para aqueles de vocês que se interessaram, espero que a gente converse e eventualmente se veja nos encontros da Eureka e eu possa ver vocês do outro lado atendendo, se desenvolvendo e cuidando dos nossos pacientes, dos nossos clientes, todos juntos. Muito obrigado, galera. Um beijão, estamos à disposição para dúvidas e até mais.